A 11ª sessão de O Segredo na Floresta é, pra mim, uma sessão bem interessante. Eu acabei de reassistir ela e fazia alguns dias que eu não fazia review, né, de episódios de ordem, né, de O Segredo na Floresta. Mas, bem, basicamente, teve muito conteúdo para eu produzir em paralelo a isso, então não deu para eu abrir mão de fazer conteúdo sobre a animação da Agatha, o Revelando o Exatombe. Então teve coisas a mais, assim, que surgiram, né? Conteúdo a mais que surgiram e que eu tive que cobrir. Mas hoje, agora nesse vídeo, eu vou fazer uma reviewzinha sobre a 11ª sessão de O Segredo na Floresta. Vamos lá. Bem, essa sessão, ela, pra mim, ela é interessante porque a gente já descobre que o pai do hoteleiro, né, o antigo hoteleiro, ele era um filho da puta, tá ligado? Ele era um filho da puta e que muito provavelmente o cara podia ser até mesmo um assombrado. Sim, um assombrado mesmo, da inimigo lá dos Gaudérios. E não só isso, né? A gente vai descobrindo que esse cara criou um, um bicho, né? Um parasita de sonhos, tá ligado? Que, dependendo do que acontecer, se ele conseguir fazer com que você acredite que aquele sonho é real, tá tudo bem. Tu consegue se resolver com o seu pesadelo, né? Que não é bem um sonho, né? É mais um pesadelo. Se você se resolver com o seu pesadelo, tá tudo certo. Mas se você perceber, no meio desse pesadelo paranormal, que você tá sendo parasitado, aí vai dar merda, tá ligado? E o pai do hoteleiro criou esse monstro no passado, e ele fez até um diário onde ele comenta sobre isso, onde ele pede desculpa, inclusive, onde ele pede desculpa pro filho dele por ele ser esse monstro, filha da puta, criador de monstros que teve, assim, né? Outra coisa que eu acho muito interessante é que, bem, teve consequências, né? A morte do ajudante fez toda a população ali desconfiar dos Ignaros, ou seja, da rapaziada, né? Da equipe ali, né? Da Liz, do Joey, do Arthur, do César, do Thiago. Porque, bem, eles saíram perguntando sobre o símbolo, e de repente o ajudante foi morto, e aquele símbolo, o mesmo símbolo que apareceu na testa do Rafael Monte, estava marcado com sangue do próprio ajudante ali embaixo dele, no local onde ele tinha morrido, tá ligado? Tinha sido morto. Então, basicamente, a situação ali para eles fica, sabe, algo assim, fica meio pá, tá ligado? E eu achei interessante porque eles vão pra taverna, né, tomar café da manhã e tal, os Lusídios e os Ignaros, e ali o hoteleiro, ele claramente encheu a cara, tá bêbado pra caralho, que lá tem bebidas, né, tipo bebida roxa não, é verde, azul, vermelha, e nessa daí ele enche a cara e, e começa a falar as desconfianças que todo mundo ali dos Lusídios tem sobre os Ignoros. E acaba rolando toda uma discussão, assim, envolvendo os Lusídios, o Ferreiro, porque todo mundo desconfia que os Ignoros que matou o ajudante. E aí, fica realmente um climão, assim, e depois que as coisas se acalmam, até porque o porteiro também, né, ajuda eles, falando que, basicamente, os Lusídios criam uma teoria de que tinha uma sexta pessoa ali com eles, tá ligado? Que eles tinham levado uma pessoa junto com eles e que essa pessoa tava ali matando, sabe, o ajudante e, sei lá, matando outras pessoas que aparecessem ali dos Lusídios. E o porteiro ajudou a desmentir isso, falando que só viu 5. Então, a coisa fica menos pior pros Ignaros, mas ainda assim fica um climão meio esquisito. E aí, o Ferreiro chama eles, né, o grupinho ali, né, dos personagens dos players, pra conversar, né, falar, ó, vocês têm que nos dar satisfação, porque vocês ficam vindo perguntar pra gente um monte de coisa, nunca responde nada, vocês têm que nos explicar muita coisa. E aí fica realmente um clima meio esquisito, assim. E, bem, faz sentido, né? Todo mundo desconfiar dos Ignoros, porque eles chegaram no local e já morreu uma pessoa, tá ligado? É uma situação meio merda mesmo. E aí, basicamente o doutor, né, o pai do ajudante, vai lá avisar o ferreiro que já tá tudo pronto, ele já preparou o corpo do filho dele pro o rito que eles têm, né? Eles têm um ritual
de despedida das pessoas que morreram ali em Santo Berço. Bem, os Lusídios vão pro local e aí fica só o grupinho, né, que é os Ígneros e a Cibele, que também é Ígnero, né? Ela não passou pela aprovação. Que para quem não lembra ou não sabe, a aprovação é um processo em que você você planta a sua árvore que simboliza você ali, né? Seu tempo em Santo Berço. Você planta ela e você sai de Santo Berço por 3 anos. Ou seja, tu fica 3 anos fora de Santo Berço até que você volta depois e aí você se torna um Lusídio de verdade. É, então é isso. Basicamente foi isso. E a Cibele não tinha feito esse processo. Ela ainda estava para fazer, mas como ela não tinha feito, ela não podia aparecer pro, pro rito, né? Para esse ritual, assim, para esse costume do povo ali. E ela era muito próxima do ajudante, né? Claramente os dois tinham uma coisa ali, um flerte e tal, uma coisa até meio boba, assim, bonitinha, até fofa, assim. É, do pouco tempo de tela que o ajudante teve, dava para reparar isso. E assim, ela vai, ela investiga assim, né? Interroga os protagonistas ali, os personagens de players, e pergunta para eles: ó, é, vocês vocês que mataram o ajudante, vocês têm alguma coisa a ver, vocês têm culpa no cartório mesmo? A rapaziada basicamente começa a falar que não foram eles, que eles têm, é, né, eles têm como, não como provar, né, mas tem gente ali que estava acompanhando eles, o ferreiro estava no momento ali, e vai explicando pra Cibele, né, pra enfermeira, basicamente tudo o que aconteceu e tal. E ali vai passando tempo. Corta assim uma parte da sessão que é mais próximo do final, que é quando finalmente o ferreiro leva eles para conversarem com a fazendeira. A fazendeira está tendo percas de vacas, as vacas dela, algumas galinhas, alguns bichos estão sendo abatidos e consumidos por alguma coisa que tá, sabe, dando prejuízo ali, sumindo com os bichos. E no mês passado, a fazendeira disse que tinha visto um ser ali correndo pro lado da floresta ali, só que foi tão rápido que ela não conseguiu ver quem era. Então, só foi muito rápido assim. E eles, basicamente, a equipe ali foi chamada para ajudar a procurar da onde que tá vindo essa onda de desaparecimento, de consumo de animais que está acontecendo. E basicamente é isso. A galera decide fazer uma armadilha, colocando a vaca, né, que o Arthur carinhosamente apelidou de Jennifer. Eles colocaram a Jennifer como uma armadilha mesmo, para ela ficar do lado de fora ali da fazenda durante a noite, para ela ser tipo uma isca mesmo, para atrair o bicho e eles pegarem o ser ali, ou a criatura que tá matando e abatendo os bichos ali. Bem, a criatura vai lá, depois de um tempo, e dá uma pedrada na, na cabeça da vaca e sai correndo. Quando eles se aproximam, né? O grupo dos 5 ali se aproxima, ele sai correndo. O Joe, Thiago, César, Liz perseguem a criatura e o Arthur fica para cuidar da Jennifer. Mas ele tenta até tratar da cabeça da vaquinha, mas não consegue porque o ferimento é grave. Tem chances, pelo visto, da vaca não sobreviver. E basicamente é isso que acontece. Eles vão lá e encontram o bicho numa arvorizona, assim, oca por dentro, assim, e que tá cheio daquele símbolo em espiral, né? Que é feito, o mesmo símbolo que apareceu no corpo do ajudante, que a rapaziada tem as fotos e tudo mais. E na testa do Rafael Montes, né? Eles vão lá e vê que tem tudo isso, e de repente a criatura cai na cara do César e começa uma briga, tá ligado? A briga começa e tal. Basicamente é uma criatura humanoide, tipo, parece ser muito humano, né? Não é um humanoide na realidade, parece ser muito humano, mas ela é cinza, ela tá toda suja e ela tá nua. Parece ser mais uma coisa, um ser humano bem mais primitivo mesmo, assim, bem mais instintivo, né? Que funciona mais por instinto. Parece que
ele não sabe falar, só grita assim de desespero e tal. E o César acaba acertando um dado extremo e dá um dano máximo da funda dele na cabeça do bichinho, que acaba morrendo. De uma maneira bem agoniante, assim, é bem bizarro, assim. Eu tinha esquecido como essa parte é bem pesada, assim, da agonia. A Alice perde 6 de sanidade e 6 de vida, porque ela tomou uma pedrada na cara do bicho. Tomou 6 de sanidade porque a forma como ele morre é particularmente muito horrível. O Selbit descreve com muitos detalhes, assim, dá muita agonia. Mas, e aí, acaba o episódio. O que que eu achei desse episódio? Cara, esse episódio 11, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, assim. É um dos episódios do Segredo da Floresta mais bem construídos. É, todo episódio que tem, né, todo o grupo de players junto é muito bom, tá ligado? Porque é sinal de que é um episódio completo e tal. E pra quem for assistindo Segredo da Floresta, vai se deparar que de vez em quando vai ter uma sessão ou outra que não vai estar todos os grupos de players juntos ali. Uma sessão muito boa. Recomendo muito que você assista, caso nunca tenha assistido. Embora eu tenha dado basicamente spoiler de tudo. Mas é isso, tá ligado? Obrigado por ter assistido essa review, né? É, basicamente não é nem bem uma review, né? É tipo contando cronologicamente a sessão, com pequenas opiniões do meio, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou e até amanhã.